Muita gente acha que a carreira de um bailarino é só entrar numa companhia clássica. E aí, se a pessoa não dançar, né, numa companhia clássica lá, os 382 milhões de repertórios, ela já assume automaticamente a carteirinha de professor de balé, não é mesmo? Mas será que então a dança é só isso? E aí, meu povo bailarinístico, como vão vocês? Eu sou Tamires Reis, personal trainer de bailarinos, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo reflexivo sobre possibilidades de carreira na dança. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, dessas reflexões, dessas dicas para você melhorar seu desempenho, para te ajudar também na carreira, um dos vídeos mais assistidos, inclusive, aqui do canal é o vídeo Como que eu tirei meu DRT e também as dicas que eu dei para você fazer uma audição. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever, porque toda semana tem vídeo fresquinho. Infelizmente é muito comum, né, na área da dança, os bailarinos desistirem completamente de dançar na primeira oportunidade ou depois de fazer muitas audições e verem que eles não vão conseguir entrar numa companhia clássica. Só que infelizmente essas pessoas acham que a dança é só companhia clássica. Então é só, por exemplo, aqui no Brasil, só um balé do Teatro Municipal do Rio, é só uma São Paulo Companhia de Dança, é só uma Curitiba Dança, enfim, só essas que são clássicas, ou então completamente contemporâneas, como uma Débora Coker, como um Balé da Cidade, como um Teatro Guaíra, sendo que existem tantas possibilidades da gente poder continuar no meio da dança, que não só dançando clássico ou dançando contemporâneo, ou dando aula. E também tem formas de você, de fato, ganhar dinheiro dentro da dança. Porque, às vezes, os bailarinos, eles ficam muito no local, assim, do tipo, estou fazendo o que eu amo, né? A nossa arte é o que nos preenche. Mas, gente, hoje em dia, a gente precisa pagar boleto. A gente precisa mesmo. A gente tem sonhos de ter os nossos bens. Então, a dança não é só isso. Então, hoje, eu vou listar aqui algumas possibilidades de trabalho dentro da dança para você começar a avaliar o que poderia somar na sua prática e como que você pode fazer para não sair da arte. Mas assim, antes de tudo, parece que esse aqui é um vídeo meio coach, né? Do tipo, vou te dar todas as dicas para você fazer muito dinheiro na dança. Mas não, gente, eu preciso deixar muito claro que para você fazer dinheiro na dança, para você ter uma carreira sólida, você precisa estudar muito. E não é só fazer balé na sala de aula. Você precisa estudar muito, precisa estudar história, precisa estudar metodologia, precisa estudar até pedagogia se você for realmente dar aula. Então você precisa estar ali estudando, inclusive, outras formas de dança. Se você faz clássicos, é bom você fazer uma aula de hip hop, uma aula de sapateado, uma aula de jazz funk, uma aula de rios, uma aula de dança do ventre. Porque quanto mais repertório você tiver, mais versátil você vai ser e mais possibilidades você encontra de se encontrar dentro da dança. Então, faça aulas, faça workshops, faça tudo que for possível. E mesmo que você não consiga fazer por conta de dinheiro mesmo, né? Porque a gente sabe que o workshop é meio caro. Procura centro cultural, procura projeto, procura companhias independentes aí na sua cidade, que com certeza eles devem oferecer algum tipo de curso, algum tipo de vivência dentro da dança. E sempre que eu tiver ciente de alguma coisa, eu tô sempre compartilhando lá no meu Instagram, tamiresreis.personal. Então fica lá atenta, porque às vezes uma companhia foi fazer um espetáculo numa cidade e antes desse espetáculo eles fazem uma vivência. Aproveita, meu filho, vai lá, aumente seu repertório, porque versatilidade na dança é tudo. Então assim, vamos começar a nossa listinha. Estou aqui inclusive com a minha cola para vocês verem quanto de possibilidade que a gente tem. Então assim, dentro de uma companhia, de fato dentro de uma companhia, você pode trabalhar não só como bailarino, tá? Você não precisa ficar lá fazendo plié todo dia. Você pode ser coreógrafo, você pode ser ensaiador, você pode ser assistente do ensaiador e, claro, você pode ser professor. Mas para você ser professor de companhia, você tem que ter dado muita aula antes. Mas é uma possibilidade. A gente tem, por exemplo, aqui na São Paulo Escola de Dança, que é inclusive pertinho de casa, oportunidades de outros novos professores darem aula, não de fato na companhia, mas dentro dos cursos livres, dentro dos cursos de formação da São Paulo Escola, ter ali uma vivência como professor que, quem sabe, você coreografa, né? Nunca se sabe.
Então é uma possibilidade. Mas dentro de uma companhia, além desses cargos artísticos, a gente também pode encontrar outros tipos de cargo que vai fazer com que você fique no ambiente da dança, mas que também você consiga utilizar, por exemplo, outras possibilidades, né? Menos artísticas, digamos assim. Então você pode trabalhar numa área administrativa, em que você pode gerir os contratos de espetáculo, você pode contratar esses artistas, né? Você pode ser cenógrafo, figurinista, organizador de eventos, que foi o que eu falei, às vezes uma companhia vai para uma outra cidade e não só vai dançar, você pode organizar esses eventos, você pode ser um captador de recursos, social media. Hoje em dia tá tão na moda ser social media, então por que não de uma companhia pequena, que você pode ali fazer um portfólio interessante? Fotógrafo ou filmmaker, fotógrafo também é bem importante, a gente tem pouquíssimos fotógrafos de fato especializados em dança, e os que são especializados ou vão pra fora, né, meia ponta, tudo bom? A gente sente sua falta aqui. Ou às vezes ficam só em uma companhia, então é sempre interessante você ter ali uns estudos. E claramente, né, o diretor da companhia. E assim, tudo isso você pode fazer e nada te impede de fazer uma aulinha. Não é não? Então, dependendo da companhia que você tiver, você pode continuar fazendo aula com a companhia, por exemplo. Então, você consegue ainda manter contato dentro da dança. Então, olha o tanto de cargo que você encontra só dentro de uma companhia. E aí, existem outras áreas que estão muito cheias de oportunidades, que vocês não imaginam. E eu disse cheia, mas eu não disse fácil, tá? Não é que assim, você mandou o currículo, você já vai ser contratado. Eu falei que existe possibilidade, mas foi o que eu falei no começo do vídeo. Vocês precisam ter muito repertório, muita bagagem, muito estudo, muito workshop, muito estudo. Que é, por exemplo, na área de entretenimento, que é o que todo mundo esquece, mas funciona bastante. Então você tem, por exemplo, dançarino de musical, né, que te exige sim uma versatilidade corporal, com canto, teatro e outras danças como sapateado, jazz, danças urbanas. Então sim, você precisa ter um DRT de ator, por exemplo, mas nada te impede. Se você já tem o DRT de bailarino, às vezes você consegue virar ensemble, e aí no processo de você virar ensemble, você vai estudando canto, vai estudando teatro, enfim. Dançarino de vídeo. E quando eu digo vídeo, é comercial, clipe, figuração de novela. Gente, vocês já pararam pra pensar nisso? Tem tanta agência por aí procurando dançarino para as pessoas dançarem, tipo, você tá assistindo que nem, sei lá, a primeira coisa que passou na minha cabeça, Shopee. Tem no fundo do clipe lá do Shopee, tem um monte de gente dançando. São dançarinos, são bailarinos, que você pode evoluir depois para um coreógrafo, né? E também, né, nos comerciais no geral. Então, quando você pega um exemplo, eu acho sempre interessante pensar na Arielle Macedo, que é a bailarina da Anitta. Ela começou como bailarina da Anitta quando tudo era mato, quando a Anitta ainda tinha narizão. E ela foi evoluindo. E ela já coreografou muitas vezes, né? E ela foi evoluindo, enfim. Tem também, eu não vou lembrar agora de cabeça, depois eu coloco aqui, o coreógrafo da Luísa Sonza, que ele não dança com a Luísa Sonza, mas ele coreografa pra Luísa Sonza, e ele tem uma bagagem maravilhosa, ele consegue criar várias coreografias icônicas que tá todo mundo reproduzindo nas festas e baladas e afins. Então isso é um trabalho sério. A gente tem os dançarinos de evento, então você tem, por exemplo, aquela galera que é contratada para fazer valsa, para fazer show de shopping, sabe? Tipo, final de ano vai ter a entrada do Papai Noel, eles contratam bailarinos. Festa de aniversário de super famoso, Virgínia da Vida, que ela contrata os bailarinos vestidos de princesa. Tudo bailarino, acredita? E eu sei porque eu tenho uma amiga que é dona de uma agência de entretenimento e ela vive atrás de pessoas para poder fazer os shows dela.
Então, assim, tem mercado, mas faltam pessoas. E às vezes até por falta de conhecimento mesmo. E agenda. Então, às vezes você super tá contratado naquela agência, mas por algum acaso você vai ter algum evento outro dia, eles chamam outras pessoas. Então, é sempre interessante estar dentro da lista de contato dessas agências, né? E feiras. Parece que não, mas feira, contrata. Sei lá, você tá numa Expo Raras. E aí nessa Expo Raras tem um show de abertura. Dá pra você ser contratado. Inclusive, deixei até aqui num vlog de quando eu tava na CCXP 2023. Vou deixar aqui. Tinha uma menina que foi minha aluna. Eu tô velha. Eu tô muito velha. E ela tava dançando na abertura daquele painel da CCXP. E ela é bailarina. E ela era linda dançando clássico. E ela continua linda dançando nessas feiras. Então, possibilidades tem. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Dançarino de navio, né? Eu já tinha até falado num outro vídeo aqui que eles rolam contratos fechados por temporada. Então, por exemplo, aquele navio vai ficar navegando por 3 meses. Eles fecham um contrato de 3 meses e você fica lá dançando, fazendo shows ali. Tadadadã. E eles contratam bastante também, assim. Tem alguns tipos muito específicos, né? Porque alguns, por exemplo, gostam de bailarinos que dançam mais samba, né? Pra ter uma coisa assim meio temática. Às vezes o navio é temático, enfim. Mas é uma possibilidade também. Conheço muita gente que já foi pra navio e eles falam que é bem interessante. Apesar da rotina ser meio maluca, né? Porque navio, né? Navio não para. Mas é uma oportunidade bem boa. E, claro, por último, não menos importante, os dançarinos de shows. De shows. Que temos exemplos absurdos de bailarinas extremamente conceituadas, estudadas. Bailarinas e bailarinos também, que é a Ohana Lefundes, que, inclusive, fato curioso, eu estava no mesmo festival que a Ohana Lefundes, no Rio de Janeiro, uma vez. Acho que foi 2009, por aí, 2009 ou 2011, uma coisa assim. Fui para um festival, chamava Entre Atos, no Rio de Janeiro, interiorzinho do Rio de Janeiro, Porto Real, se eu não me engano. E depois eu descobri que ela estava lá fazendo aula de jazz. Então, assim, veio lá do jazz, passou pela escola da Alice Arja e hoje é uma das grandes dançarinas aqui do Brasil. A gente tem também a Amanda Araújo, da Luísa Sonza, que dispensa comentários, maravilhosa, estuda bastante. Ela até dá aula de vez em quando no Departamento Cultural aqui em São Paulo. Se você puder ir nessas aulas dela, vá, que é muito bom. A gente tem a Flávia Lima, da Glória Groove, perfeita também, maravilhosa, fora dos padrões, mas continua sendo incrível, linda, perfeita, maravilhosa. E a gente tem, por exemplo, o Juan Patrício, que também é um grande bailarino e tá aí voando. Então, assim, tem muitos exemplos de bailarinos, dançarinos de shows que estão realmente fazendo valer a dança tcharanã, entendeu? Então, e eles muitas vezes se tornam coreógrafos, então é bem interessante. E às vezes eles se tornam, inclusive, coreógrafos de comerciais e clipes. Então, olha como tudo vai se ligando. Então, é uma oportunidade bem interessante. Fora também as outras profissões que são indiretas no meio da dança, mas que também estão inseridas, como eu mesma, preparadora física, né? Personal trainer, que vou cuidar do fortalecimento, vou cuidar ali do aumento do desempenho dos bailarinos. Nutricionistas, fisioterapeutas, médicos do esporte, psicólogos e afins. Então, quando a gente direciona um pouco para a dança, a gente tem um trabalho um pouco diferenciado, né? Então, quando eu falo muito daqui no canal que a gente se aproxima muito dessa coisa do esporte, é porque a gente vê que dentro da dança tem um cuidado e uma preparação muito semelhante ao esporte. Então, a gente tem que olhar a dança como se fosse um esporte nesse sentido, para que a gente tenha bailarinos cada vez mais saudáveis com uma longevidade maior. Então, dá super, né? E assim, eu vejo, por exemplo, pouquíssimos médicos especializados em, sei lá, ortopedia para dança, poucos psicólogos falando sobre saúde mental na dança. Então, é um mercado que parece não vender, digamos assim,
Mas tem, gente, tem muito bailarino aí na vida. Então, é sobre você ser claro quanto ao que você quer. Se você não conseguiu dançar, mas você não quer sair do meio da dança, a gente tem muitas possibilidades de ainda se manter no meio, né? É só a gente entender que não vai ser fácil, a gente precisa estudar muito, muito, até porque eu sempre falo que a dança, de certa forma, ela é muito amadora, então a gente precisa abrir os olhos de muitas companhias, muitas escolas, para coisas que, quando eu vejo, por exemplo, no âmbito do esporte, são básicas. Então, assim, descanso, fortalecimento, coisas que parecem ser básicas, para a dança ainda não acontece. A própria valorização. Então, quando a gente sempre brinca, né, principalmente lá no Instagram, que o meu é tamirizes.personal. Ah, mas bailarino, né, aceita dançar 12 horas a troco de um sanduíche. Às vezes a gente aceita mesmo, porque o bailarino não sabe se posicionar nesse sentido, né? A gente fica com medo de ser cancelado, a gente fica com medo de perder papel, mas se a gente não se dedicar, não bater o pé, a gente realmente vai continuar fazendo dancinha e perdendo aí pra galera que não estuda. I'm gonna kill myself! Então é isso, meu povo. Fica aí a minha dica. Estude, 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 estude e vá para outras áreas. Acho que a grande sacada é vá para outras áreas. É do clássico? Faz uma aula de dança do ventre um dia. Faz uma aula de polidense um dia. Faça vivências em outras práticas. Porque isso vai aumentar a sua consciência corporal, isso vai aumentar o seu repertório motor e vai aumentar a sua possibilidade de versatilidade, que na dança é fundamental. E aí, meu povo, o que vocês acharam desse vídeo? Ajudei vocês de certa forma? Você que tá aí desiludido, achando que você não vai dançar nunca mais? Pois é, ainda existe possibilidades. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aí no canal, porque tem vídeo toda semana. Então eu vejo vocês na semana que vem com mais um vídeo reflexivo, um vlog, um review, um react, coisas assim do gênero. Então eu vejo vocês e até lá.